Mobilização AP da cabeça do húmero. Então, é a mobilização antero-posterior, da parte da frente anterior até atravessando a parte posterior. Então, de cima para baixo vai ser o movimento na cabeça do húmero. Então, primeiro a gente precisa localizar a cabeça do húmero. O do meu paciente é nessa região, a gente consegue sentir exatamente onde fica a cabeça do húmero. Precisamos deixar o braço, o ombro em 90 graus e estabilizar com o nosso braço, estabilizando aqui o braço do paciente, e com a outra mão nós precisamos fazer a mobilização AP da cabeça do húmero. Lembrando que os Maitlands têm o grau 1, 2, 3 e 4. O grau 1 vai ser sempre um movimento muito sutil, que a gente primeiro atravessa a camada de pele, e aí sim atravessa a camada de gordura e de músculo, e aí sim a gente consegue chegar até a articulação, até o osso. Então, precisa ter muito tato, muito toque, sentir atravessando a musculatura, chegou até a articulação. A partir daqui começa o grau 1, que é o mais leve, que é um movimento muito sutil de cima para baixo, um movimento quase imperceptível. O grau 2 é um movimento um pouquinho mais profundo, pouca coisa mais profunda, vai até a metade do limite do paciente. Enquanto o grau 3, a gente passa essa metade. Na verdade, é do 0 ao 100%. Então, é todo o movimento articular de cima para baixo. Enquanto o grau 4 é o final do movimento, aquele 100% até o final. E enquanto mantém esse grau 4, a gente faz bombeamentos ou pressões, batimentos no final desse arco. Mobilização PA, ou posterior anterior, da cabeça do húmero. Primeiro precisamos localizar a cabeça do húmero, fica um pouco abaixo da espinha da escápula. No final da espinha da escápula, desce um pouco, você vai sentir o húmero na lateral, vai encaminhando para baixo dele, para trás dele, a parte posterior. Encontrou, nós vamos fazer os 4 graus de Maitland. A partir do primeiro, vamos fazer a pressão então de trás ou de baixo para cima, posterior anterior. Grau 1, pequenos batimentos, pequenas frequências, bem curto o movimento. Grau 2, um pouquinho mais. Grau 3, até o final do arco e volta, até o final do arco e volta. Grau 4 vai até o final do arco e pressiona no final, oscilações, batimentos no final do arco. Mobilização lateral da cabeça do húmero. Então, a mobilização lateral, a cabeça do húmero fica aqui, certo? A mobilização lateral é esse movimento lateralizado. Então, a pegada de mão é a mão mais proximal por dentro e a mão mais distal por fora. Nós vamos fazer um movimento como se as duas mãos fossem fechar o braço. É nessa direção. Nessa direção, vamos fazer então grau 1, uma pequena lateralização, bem curta. Grau 2, um pouquinho mais. Grau 3, todo o arco do movimento e volta. Todo o arco do movimento e volta. Grau 4 vai até o final e pequenos batimentos. Mobilização longitudinal da cabeça do húmero. Então, a mobilização longitudinal é sentido crânio-caudal. A pegada pode ser tanto assim, quanto as duas no húmero, né, como for da preferência. Aqui, o detalhe é tomar cuidado para pensar que está fazendo Maitland, sendo que o tronco do paciente está sendo lateralizado. Então, está mais puxando o tronco do paciente do que
fazendo uma tração, uma mobilização longitudinal. Então, primeiro, é necessário trazer o paciente, pode relaxar o braço, trazer o paciente o máximo que der. Aí sim, começou a tracionar a cabeça do húmero. Aqui nós vamos fazer o Maitland leve, grau 1, grau 2 um pouquinho mais, grau 3 toda a amplitude de movimento, grau 4 segura até o final e pequenas oscilações. Mobilização AP da articulação externo-clavicular. Então, primeiro vamos localizar a articulação externo-clavicular. O externo é no meio, o osso do meio do peito, e a clavícula segue em direção. Então, o ponto de encontro, né, a gente sente até uma bolinha mais protuberante aqui, e é nela que a gente vai colocar o dedo sobre e vamos fazer uma mobilização, um movimento antero-posterior. Então, da parte da frente, atravessando até a parte de trás. Vamos lá. Grau 1, uma leve oscilação. Grau 2, aumenta essa oscilação. Grau 3, até o final do arco e volta. Grau 4, vai até o final, segura e pequenos batimentos no final do arco. Distração radioulnar. Então, o posicionamento inicial é esse. O paciente precisa relaxar o braço, pode relaxar o braço. E a distração radioulnar é a dissociação entre rádio e una, né? Então, o rádio fica fazendo esse movimento de translação em volta da una. Então, a gente precisa aproveitar esse movimento. A pegada é essa, uma mão aqui acima do rádio e a outra na una. E pode relaxar aqui, paciente. E vamos fazer esse movimento grau 3, né? Aproveita todo o arco de amplitude de movimento da articulação. Então, ó, esse é o Maitland grau 3 na distração da rádio e una. Mobilização AP da articulação acrômio-clavicular. Então, primeiro precisa palpar aqui a região perto do trapézio, achar o acrômio, que é o ponto mais protuberante aqui de cima do ombro. Achou, a gente sabe então que é onde se encontra com a clavícula. Então, o final da clavícula vai conseguir fazer uma mobilização junto com o acrômio, aqui na onde ele se encontra, né, na articulação. Então, o movimento AP antero-posterior, da parte anterior para a parte posterior. Primeiro, com essa mão, a gente precisa estabilizar a escápula e as costas do paciente, para que ela não vá para trás nesse movimento. Então, a gente estabiliza e, com essa parte mais gordinha da mão, precisamos fazer o movimento antero-posterior. Então, grau 1, uma leve mobilização. Grau 2, aumenta um pouco mais a pressão. Grau 3, a gente encontra até o final e volta, até o final e volta. Enquanto o grau 4 vai até o final, segura e faz batimentos no final desse arco. Mobilização AP da cabeça do rádio. Primeiro a gente precisa localizar a cabeça. Mobilização AP da cabeça do rádio. Então, primeiro a gente precisa localizar onde fica a cabeça do rádio. Na lateral, aqui perto dos epicôndilos, nós encontramos a cabeça do rádio. Fazemos então uma supinação, mais ou menos nessa região, localizando aqui, atravessando o músculo, nós localizamos a cabeça do rádio. Querendo ou não, a musculatura vai pressionar a articulação. Então, nessa direção AP, de cima para baixo, nós vamos fazer os graus de Maitland. Então, pressiona, atravessa um pouco do músculo. Grau 1, pequeno movimento. Grau 2, aumenta o grau de movimento, o arco de movimento.
Grau 3 é até o final e volta, até o final e volta. E o grau 4 segura até o final e leve batimentos no final do arco. Mobilização PA da cabeça do rádio. Então primeiro a gente precisa localizar a cabeça do rádio aqui na lateral, próximo ao picôndilo lateral. Encontrou a cabeça do rádio, deixa o dedo sobre ele, vai deixar a mão nessa posição e vamos fazer uma pegada da parte de trás da cabeça do rádio e pressionar daqui para frente. Grau 1, começando, uma leve oscilação, pouca pressão. Grau 2, a gente aumenta essa pressão. Grau 3, vamos até o final do arco e volta, até o final do arco e volta. E no grau 4, segura no final do arco e pequenos batimentos de oscilação. Harmonização da sínfise púbica. Então a sínfise púbica é a articulação que fecha o quadril pela frente, né? Nessa mobilização, a gente vai fazer apenas o grau 5, que é o grau que tem rápida potência, rápida velocidade, não tem oscilação. Então vamos lá, o paciente precisa abrir a perna e ele vai fazer uma adução súbita, bem rápida para dentro, e o terapeuta precisa bloquear esse movimento dessa maneira. Então primeiro o paciente precisa ir encostando a coxa um pouco mais firme, vai encostando, certo? Ele está fazendo uma leve pressão. Agora eu vou pedir, quando eu falar já, ele vai fechar de uma vez com rápida potência o meu braço. Então vamos lá, já. E pronto.